pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre livro, esse companheiro de estudo e lazer que ajudou na disseminação do conhecimento ao longo dos séculos. Atualmente no Brasil, duas das principais redes de livraria, a Saraiva e a Cultura, estão com graves problemas financeiros. Na verdade, todo o setor, toda a cadeia do livro passa por importantes transformações. A tecnologia é chave para entender todo esse processo. Antes de falar da tecnologia, de todas as transformações e impactos, vamos falar um pouquinho do modelo das livrarias. Essas duas, entre outras, essas principais, Saraiva e Cultura, concentram grande parte do mercado. E o que elas fazem? Elas dão generosos descontos na venda dos principais títulos, daqueles best-sellers, que são, na verdade, a principal fonte de renda das livrarias. Na verdade, no Brasil, e também no resto do mundo, mas especialmente no Brasil, as vendas se concentram em poucos títulos. Poucos livros vendem muito e que acabam remunerando toda a estrutura do negócio. E como estratégia comercial, as principais livrarias dão descontos exatamente nesses principais livros. Então, a principal fonte de renda das livrarias é vendida a preço menor do que o esperado, em busca na disputa de mercado. Isso prejudica também outras livrarias de menor porte. Uma situação, uma solução que eu já ouvi falar, que eu achei bastante interessante, seria proibir esses descontos. Ah, proibir desconto, que absurdo! Veja só, por exemplo, bancas de jornal, revistas e o próprio jornal não é vendido com desconto. Não tem uma disputa de mercado entre bancas de jornal, por exemplo. Entre livrarias, essa disputa enfraquece todas as livrarias. E no final das contas, mesmo as maiores, as principais, e que dão os maiores descontos, estão com graves problemas financeiros. Essa solução pode não ser a princípio boa para o consumidor, mas ela viabiliza boa parte da estrutura dos livros, porque as livrarias ganham muito dinheiro com poucos títulos, mas elas têm que ofertar uma quantidade de livros muito grande, que acaba consumindo espaço e não dão o retorno esperado para a loja, para as redes de livraria. Vamos falar agora da questão central, da transformação tecnológica. Todo o mercado de livros no mundo passa por uma importante transformação. O livro físico ainda existe, ainda é muito vendido, mas ele está perdendo espaço para o livro digital. A pessoa tem um aparelho onde ela baixa eletronicamente o arquivo, o mais importante, que seria o livro em si. Então você não precisa de estoque, redistribuição e custos de impressão, papel, toda a logística envolvida é muito mais simples e direto. E o preço do livro eletrônico não é tão inferior ao livro físico. Então, assim, você tem menos custos e uma receita razoavelmente parecida. Essa mudança tecnológica está afetando toda a cadeia do livro, enfim, no mundo afora. Inclusive a principal loja mundial, que é a Amazon, que é um caso à parte que a gente vai comentar na sequência. Enfim, essa transição, essa transformação tem um grande impacto na estrutura do negócio. Como é que vão ser as livrarias no futuro? Vão ser apenas eletrônicas? Também vão vender livro físico? Ou predominantemente vai ser livro digital? E apenas algumas pessoas, alguns tipos de livros mais sofisticados, mais elaborados, com folhas especiais, por exemplo, livros de arte, que vão permanecer em papel? Bom, eu não tenho essas respostas, acredito que ninguém tem, mas é um desafio muito importante para o setor. Por outro lado, essas inovações não se limitam ao livro digital. Atualmente é possível imprimir em pequenas tiragens. Editores independentes conseguem produzir bons materiais de boa qualidade com edições limitadas. Isso era um grande fator que reduzia a quantidade, a oferta de livros. Livro só dá dinheiro se você imprimir, só é viável se você imprimir pelo menos alguns milhares de exemplares. Então, isso criava um grande funil na entrada de novos títulos. Atualmente, você pode ser um produtor independente, você pode bancar a produção do seu próprio livro com uma tiragem bastante reduzida.
Eu mesmo já produzi um livro com histórias de corrida, se alguém tiver curiosidade, chama-se Diário de um Corredor, uma edição modesta e consegui vender. Claro que você não consegue entrar nas livrarias, isso é muito mais difícil. Mas você pode fazer um lançamento bonitinho numa livraria dessas famosas, fica bacana. Depois você vende particularmente, pode vender para conhecidos ou mesmo através de um site. Então, essas novas tecnologias afetaram, e eu também tive a oportunidade de vender o livro digital, físico e digital. Então, assim, essas novas tecnologias afetaram também do ponto de vista da oferta. Pequenas escalas de livros atualmente também são viáveis. Então, tantas mudanças, livro digital, novas estruturas que viabilizam a produção de livros físicos em menor escala, afetaram toda a cadeia do livro. Atualmente, o setor está em franca transformação e muito diferente do que foi há 5, 10 anos atrás. A combinação disso, com todas as dificuldades, é que livrarias tradicionais têm problemas financeiros importantes. Bom, vamos falar da Amazon, a maior empresa do mundo, muito dinheiro envolvido e é uma livraria. O americano lê mais, o estrangeiro lê mais. Eu não contaria exatamente com esse mito, ainda que não sei, na verdade, não sei se é mito ou não, mas enfim, o grande ponto não é esse. Ela fez um modelo de negócios muito interessante, muito atrativo. E ela não ganha exatamente dinheiro explorando o mercado de livros. O que ela ganha muito dinheiro é com logística. Ela consegue conectar muito bem consumidor e vendedor. Chegar ao cliente, fazer a logística do transporte do livro até o cliente. Tanto é que ela está se expandindo para vários outros negócios. A capacidade, o diferencial dela está exatamente na logística. Ela é basicamente uma loja virtual. Sim, existem até lojas físicas, mas é mais uma coisa de conceito, uma coisa de marketing para manter a marca. Mas ela é essencialmente uma loja digital que faz entregas de uma maneira muito eficiente. Historicamente ela vende livros, mas ela está entrando no mercado para vender várias coisas. Então, por isso, com essa especialidade que a Amazon conseguiu ganhar muito dinheiro. E agora também está atuando no Brasil, através de suas entregas, de livros físicos, enfim, mas atuando basicamente na cadeia logística. Resumindo, pessoal, a questão tecnológica transformou profundamente todo o mercado associado a livros e, assim, são mudanças muito importantes que ninguém sabe prever exatamente o que vai acontecer. Tem esse dilema entre livro físico e digital. As lojas estão perdendo espaço porque muita gente entra numa loja, folheia, conhece o livro e eventualmente compra, pode ser até na mesma loja, mas de forma digital, por ser mais barato. Ainda existe aquela tradição, aquele desejo de ter a experiência do livro físico, mas isso está diminuindo. Então ninguém sabe prever como vai ser essa dinâmica, se vai manter um nicho de livro físico, como é que vai ser essa mudança. A variável importante aí é o preço. Mas enfim, é um mercado que sofre problemas financeiros no Brasil, que não tem como acabar, porque as pessoas vão continuar consumindo livro de uma forma ou de outra, mas que é uma transformação esperada ainda, uma consolidação nos próximos anos. Vamos acompanhar e, de fato, lamentar que as principais livrarias no Brasil estejam com problemas financeiros. Isso realmente é ruim para quem gosta de ler.